E aí, pessoal? Olha, vamos falar de uma história que parece piada, mas é super séria. Já pensou um estado inteiro declarar guerra por causa de carne seca? Pois é, essa foi a Guerra dos Farrapos. Uma briga que durou 10 anos e que começou por um motivo, digamos, bem prático: o futuro do churrasco gaúcho. Fica a pergunta, né? O que faria uma província inteira pegar em armas por causa de carne? A resposta, como sempre, é uma mistura de várias coisas. Economia, muito orgulho regional e, claro, impostos. Muitos, mas muitos impostos. E para a gente entender essa confusão toda, a gente tem que começar pela raiz do problema. A origem dessa década de guerra pode ser resumida em uma única palavra: charque. Bem, vamos voltar lá para os anos 1830. Os estancieiros, que eram os grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul, estavam, para ser bem direto, pé da vida. E o momento do Brasil não ajudava, sabe? Era o período regencial, uma fase super instável, sem imperador no trono, ou seja, o cenário perfeito para contestar o governo lá do Rio de Janeiro. E o problema central era bem revoltante, na verdade. Pensa só. De um lado, o charque gaúcho, que era a base da economia deles, lotado de impostos do governo imperial. Do outro lado, o charque que vinha da Argentina e do Uruguai entrava no Brasil quase sem taxa nenhuma. A reação dos gaúchos foi tipo: bate, o Império tá de brincadeira com a gente? Era uma concorrência totalmente desleal dentro do próprio país. Com toda essa raiva borbulhando, era óbvio que ia dar em alguma revolta. Mas o nome que eles ganharam dos inimigos, essa é uma história à parte e muito boa. Então, o nome farrapo não foi uma escolha deles, não. Na verdade, era para ser um xingamento. A elite lá do Rio de Janeiro usava essa palavra para zoar, para chamar os rebeldes de maltrapilhos, sabe? Gente mal vestida, com roupas rasgadas. A ideia era desmoralizar o movimento. Só que olha só que irônico. O tiro saiu completamente pela culatra. Em vez de ficarem ofendidos, a resposta dos gaúchos foi basicamente: somos farrapos mesmo, e daí? Eles pegaram o apelido e transformaram num símbolo de orgulho, de resistência. Genial, né? E aí, com essa identidade forte e já de saco cheio de não serem ouvidos, os farrapos fizeram o que ninguém esperava. Eles pediram o divórcio do Brasil, declararam a independência do Rio Grande do Sul e fundaram a República Rio-Grandense. E não satisfeitos, ainda deram uma esticadinha até Santa Catarina e criaram outra república por lá, a Juliana. Com a independência declarada, a guerra era inevitável. E para lutar essa guerra, os farrapos receberam reforços de peso. Duas figuras que deram um toque quase de filme de aventura para essa história. De um lado chegou Giuseppe Garibaldi. Ele era um revolucionário italiano profissional que não só adorava uma boa briga, como trouxe táticas de guerrilha da Europa que deram um nó na cabeça do exército imperial. E com ele, sua companheira, a brasileira Anita Garibaldi, que diziam ser mais corajosa que um batalhão inteiro. Eles viraram o casal celebridade da Revolução. E se tem um momento que mostra a garra e a criatividade dessa galera, é este aqui. Imagine a cena. A Marinha do Império bloqueia a saída para o mar. O que o Garibaldi faz? Ele precisa levar 2 navios de guerra para o oceano. A solução? Amarrar os barcos em carros de boi e arrastar os bichos por mais de 100 quilômetros por terra. Foi com certeza a viagem de Uber mais insana da história. Mas vamos lá, porque depois de tanta batalha, uma hora a energia acaba, né? E foi o que aconteceu dos dois lados. 10 anos, gente, para pensar, é uma década inteira de guerra. As fazendas sofrendo, a economia parada, as pessoas cansadas, ninguém aguentava mais. A festa, ou melhor, a guerra, tinha que acabar. Foi aí que o Império teve uma sacada genial. Em vez de mandar mais soldados, mandou um diplomata, o Barão de Caxias. Ele não foi lá para lutar, ele foi para conversar, com uma proposta de paz debaixo do poncho. O acordo final ficou conhecido como Tratado de Poncho Verde. Basicamente, ficou combinado assim. O charque estrangeiro finalmente ia pagar um imposto de 25%, protegendo o produto local. Os oficiais farrapos seriam aceitos no exército brasileiro, mantendo suas patentes. E, claro, o Rio Grande do Sul voltava a ser Brasil. Mas tinha um ponto muito importante: a promessa de liberdade para os escravizados que lutaram ao lado dos farrapos. E aqui a gente precisa falar com seriedade. Essa foi a parte mais trágica do acordo, porque essa promessa, na prática, não foi totalmente cumprida. Com a paz finalmente assinada, o que ficou de legado dessa guerra que foi tão longa e tão cheia de identidade própria? No fim das contas, a guerra acabou. O Brasil continuou inteiro e, para a alegria dos estancieiros, o futuro do charque e do bom churrasco gaúcho estava garantido. A questão econômica que começou tudo isso foi, enfim, resolvida. E o espírito farroupilha? Esse vive até hoje. O dia 20 de setembro é o feriado mais importante do Rio Grande do Sul.
É um dia de orgulho imenso, com desfiles a cavalo, muita festa e, claro, muito chimarrão para lembrar da época em que os gaúchos resolveram bater o pé contra o Império. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A Guerra dos Farrapos foi só uma briga por causa de imposto na carne seca? Ou foi, lá no fundo, uma luta pela afirmação de uma identidade, pelo orgulho de ser gaúcho? Provavelmente um pouco dos dois, né?